Na Bíblia, diversas mulheres desempenham papéis significativos e desafiadores, contribuindo de maneira crucial para a narrativa e o desenvolvimento das histórias. Suas ações, características e influências frequentemente transcendem os limites de sua época, oferecendo lições atemporais sobre coragem, fé, liderança e resiliência. A Bíblia nos mostra mulheres notáveis que mudaram o rumo e o mundo de sua época, e cada uma delas teve um papel crucial na história. Eva, a primeira mulher criada por Deus a partir da costela de Adão, é frequentemente associada à tentação e à queda do homem no Jardim do Éden, mas a sua história também ilustra a importância da responsabilidade e das escolhas humanas. A primeira mulher, de acordo com a tradição judaica cristã, desempenha um papel crucial na narrativa do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Sua criação está intimamente ligada à criação do homem e do mundo. Eva foi criada por Deus a partir da costela de Adão, o primeiro homem na terra. Sua criação representou a intenção divina de fornecer uma parceira adequada para seu marido, alguém que fosse osso dos seus ossos e carne de sua carne. Ela foi apresentada como ajudadora de Adão, indicando um relacionamento de companheirismo e muita colaboração. A narrativa da tentação e queda de Eva é um ponto central da história bíblica. Eva e Adão viviam no Jardim do Éden, onde Deus lhe deu liberdade para comer de qualquer árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Eva foi tentada pela serpente, que questionou a proibição de Deus e a convenceu de comer do fruto dessa árvore, que traria sabedoria divina. Ela cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. E ela também deu fruto a Adão, que também assim o comeu. Esse ato de desobediência resultou na queda da humanidade, introduzindo o pecado, a vergonha e a morte no mundo. Eva é frequentemente associada à introdução do pecado original na humanidade. Após a queda, Deus providenciou várias consequências. Deus disse que ela sofreria dores no parto e estaria sujeita ao domínio de seu marido. No entanto, também há uma promessa de sua semente, de sua descendência, que um dia esmagaria a cabeça da serpente, indicando uma futura vitória sobre o mal. Eva é considerada a mãe de toda a humanidade, e seu papel como mãe é fundamental na tradição judaico-cristã. Em resumo, Eva desempenhou um papel central na Bíblia, como a primeira mulher, parceira de Adão, a figura envolvida na tentação e queda da humanidade e a mãe de toda a raça humana. Sua história carrega significados teológicos profundos, como a obediência, livre-arbítrio, pecado e a redenção. Sara foi esposa de Abraão, conhecida por sua beleza e pela dificuldade em conceber um filho. Sua fé foi testada quando ela finalmente deu à luz a Isaque, em uma idade já avançada, demonstrando como a paciência e a confiança em Deus pode trazer recompensas surpreendentes. Sara, cujo nome original era Sarai, é uma figura proeminente no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Ela é uma das figuras centrais no relato das origens do povo hebreu e desempenha um papel crucial na história da promessa de Deus a Abraão. Ela é introduzida pela primeira vez no livro de Gênesis como a esposa do patriarca Abraão, então chamado Abrão. Eles eram parentes e Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. No entanto, Sara era estéril e incapaz de conceber um filho. Isso levou a um grande conflito emocional para ela, uma vez que a infertilidade era vista na época como uma desgraça e uma marca de desfavor divino. Em um ponto da história, Sara sugere que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia Agar. Dessa união nasce Ismael, que se torna ancestral dos árabes. No entanto, Deus reafirma sua promessa de que Sara teria um filho com o próprio Abraão, que se chamaria Isaque. O ponto mais alto da história de Sara é quando ela, já com a idade avançada, recebe a visita de 3 anjos disfarçados, e eles anunciam que ela terá um filho naquele mesmo período do ano seguinte. Inicialmente, ela duvida, mas é repreendida por rir. Pouco tempo depois, ela concebe e dá à luz a Isaque, cujo nome significa riso, em alusão à sua reação inicial.
A relação entre Sara e Agar se torna tensa após o nascimento de Isaque, e Agar e Ismael são eventualmente enviados para o deserto, como resultado das tensões familiares. Sara é mencionada em várias passagens no livro de Gênesis, incluindo quando ela veio a falecer aos 127 anos, em Kiriat Arba, também chamado Hebron. Seu falecimento é descrito com detalhes em um momento significativo na narrativa, pois marca a passagem das promessas divinas para as gerações futuras. O papel de Sara na Bíblia é majestosa. Ela é vista como uma mulher de grande beleza, ao ponto de Abraão temer que os faraós a sequestrassem, e como também uma esposa fiel a Abraão, mas também como alguém que enfrentou desafios e dúvidas diante das promessas de Deus. Sua história reflete temas como a fé, a paciência e a capacidade de Deus de cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Rebeca, esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó. Sua história aborda temas de engano e manipulações, mas também destaca como Deus trabalha, apesar das falhas humanas, para cumprir seus propósitos. Rebeca é uma figura bíblica do Antigo Testamento, principalmente mencionada no livro de Gênesis, e desempenha um papel fundamental na história patriarcal da família de Abraão. Seu papel é marcado por diversos elementos, como sua união com Isaque, sua maternidade e sua influência nas tramas familiares. O papel mais destacado de Rebeca na narrativa bíblica é sua participação em uma intriga familiar complexa. Deus revela a ela que o filho mais jovem, Jacó, seria o escolhido para liderar a descendência de Abraão, apesar da tradição favorecer o primogênito. Rebeca favorece Jacó e, junto com ele, elabora um plano para enganar Isaque e obter a bênção que normalmente seria concedido a Esaú. A atitude de Rebeca aqui pode ser interpretada de diferentes maneiras, como um desejo de cumprir a vontade divina ou um excesso de zelo que leva a manipulações. Em resumo, o papel de Rebeca na Bíblia é muito amplo. Ela é introduzida como uma mulher virtuosa e caridosa, escolhida por Deus para se tornar a esposa de Isaque. Sua coragem ao deixar sua terra natal e a sua influência na trama familiar, incluindo o engano que leva Jacó a receber a bênção paterna, marcam sua participação na história bíblica e contribui à narrativa da formação do povo de Israel. Miriam, irmã de Moisés, foi uma das líderes das mulheres hebreias durante o êxodo do Egito. Miriam foi uma figura bíblica proeminente, amplamente reconhecida como a irmã mais velha de Moisés, o líder que conduziu os israelitas na sua fuga do Egito e na travessia do deserto em direção à Terra Prometida. Seu papel na narrativa bíblica é crucial, pois ela desempenhou várias funções chaves ao longo da jornada dos israelitas. Miriam nasceu na época em que os israelitas eram escravizados no Egito. Ela teve um papel fundamental na preservação da vida de Moisés, quando ele era um bebê. Joquebede, mãe de Moisés, colocou ele em um cesto e o colocou às margens do rio Nilo, onde ele foi encontrado pela filha do faraó. Miriam, observando de perto, ofereceu-se para encontrar uma ama de leite para o bebê Moisés, garantindo assim que ele fosse criado por sua própria mãe. Miriam também é reconhecida por seu papel como profetisa e líder espiritual. Ela é mencionada liderando as mulheres de Israel em cânticos e orações e danças, após a travessia bem-sucedida do Mar Vermelho. Entretanto, houve um episódio em que Miriam desafiou a autoridade de Moisés. Ela e Arão, seu irmão, criticaram Moisés por sua escolha de uma esposa, uma mulher cuxita. Como resultado, Miriam foi atingida por uma lepra temporária, como um sinal de repreensão divina. Moisés intercedeu em seu favor, e Deus eventualmente a curou após 7 dias fora do acampamento. O legado de Miriam é notável por sua coragem, liderança e conexão com o divino. Ela representa a força feminina na tradição judaica e é lembrada como uma das figuras mais influentes na história da libertação dos israelitas. Raabe foi uma prostituta cananeia que ajudou os espiões hebreus em Jericó. Sua fé e ação corajosa
resultaram na preservação de sua família e a inclusão em uma linhagem importante que levou ao nascimento de Jesus. Raabe deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem do mestre. Esther foi uma rainha judia que arriscou sua vida para salvar seu povo do genocídio. Sua coragem e diplomacia mostra como as mulheres podem influenciar em decisões cruciais. A história da rainha Esther é um relato fascinante e edificante do Antigo Testamento da Bíblia e é encontrada no livro do seu próprio nome. A história ocorre durante o reinado do rei persa Xerxes I, também conhecido como Assuero, por volta do século V a.C. Esther, uma jovem judia órfã, foi adotada por seu primo Mardoqueu e criada em Susã, capital do Império Persa. Por meio de uma série de eventos providenciais, Esther foi escolhida para se tornar a nova rainha, substituindo a rainha Vasti, após um decreto real que a destituiu por desobediência. O ponto de virada na narrativa ocorre quando Amã, um alto funcionário do rei, obtém a permissão para eliminar todos os judeus do império. Mardoqueu, ciente do plano de Amã, apela a Esther para intervir junto ao rei. No entanto, abordar o rei sem convite poderia resultar em sua própria morte, de acordo com a lei persa. Aqui é onde a inteligência e coragem de Esther se destaca. Ela se submete a um período de jejum e oração, buscando orientação divina. Em um ato de astúcia, Esther organiza um banquete para o rei e Amã, aonde finalmente revela sua origem judaica e expõe o plano nefasto de Amã. O rei Xerxes fica furioso com Amã e, subsequentemente, ordena sua execução. Além disso, o rei concede a Esther o direito de emitir um novo decreto para proteger seu povo. A rainha Esther, em colaboração com Mardoqueu, estabelece um decreto que permite aos judeus se defenderem contra seus agressores. A história de Esther na Bíblia ressalta diversos temas relevantes, como o exemplo de uma mulher inteligente, estratégica e corajosa. Ela pôde levar seu povo por meio de ações bem pensadas e um firme compromisso com seus princípios e identidades e sua relação com Deus. Maria Madalena foi uma discípula de Jesus e uma das primeiras a testemunhar sua ressurreição. Sua transformação e compromisso exemplificam o poder do perdão e da redenção. Maria Madalena desempenhou um papel significativo na narrativa bíblica, sendo uma figura emblemática dentro do contexto do Novo Testamento. Ela se tornou uma seguidora fiel e esteve presente em vários momentos cruciais da vida de Jesus. Ela testemunhou sua crucificação, enterro e ressurreição, tornando-se uma testemunha-chave dos eventos centrais da fé cristã. Ela é notavelmente mencionada como uma das primeiras a descobrir o túmulo vazio de Jesus após a ressurreição. De acordo com o Evangelho de João, ela foi ao sepulcro e encontrou a pedra removida, e depois teve um encontro emocionante com o próprio Jesus ressurreto, que a comissionou a levar a notícia aos discípulos. Esse encontro é frequentemente considerado como uma manifestação do papel de Maria Madalena como testemunha ocular crucial da ressurreição, ajudando a estabelecer as bases da fé cristã na ressurreição de Jesus. Maria Madalena é lembrada como uma seguidora devota de Jesus, uma testemunha fundamental da ressurreição e uma figura que representa a importância da fé, transformação e redenção dentro da tradição cristã. Sua história continua a inspirar e provocar reflexões profundas sobre a mensagem e o princípio do cristianismo. Cada mulher na Bíblia, com suas virtudes e imperfeições, oferece uma perspectiva única sobre os desafios e as realizações das mulheres em suas respectivas épocas. Suas histórias continuam a inspirar e ensinar lições valiosas, como a fé e o papel fundamental das mulheres na história da humanidade.